desfez a sua fortuna, desfez a sua riqueza e restituiu aquilo que ele devia quadruplicadamente. E disse Jesus para ele: hoje a salvação chegou na tua casa, porque és filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem, irmãos, vem buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio buscar as pessoas que já conhecem a sua palavra, que já têm feito a sua obra, está fazendo a sua vida. Não veio buscar os doentes, irmãos. Quantas pessoas no mundo da droga, da perdição, do álcool, do lesbianismo, do mundo da prostituição. O Senhor estava analisando esse dia, pastor, foi liberado o casamento das pessoas do mesmo sexo, tanto homem como mulher. O que é isso, irmãos? Final dos tempos, irmãos. Vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima. Você vê as leis, colocaram, não que eu tenho contra sobre a mulher, colocaram a mulher para governar o nosso país, e ela está fazendo leis aí terríveis, leis que prejudicam a igreja, leis que prejudicam, sem ministrar a palavra de Deus em qualquer lugar, leis que são contra os princípios bíblicos, leis que vai tentar nos atrapalhar, irmãos, até mesmo de pronunciarmos boa nova de salvação. Mas temos que estar preparados, temos que estar alerta, atentos, temos que estar sob as potentes mãos de Jesus Cristo, irmãos. Como diz no livro de Crônicas 7:14: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e pedir para que Ele venha converter os nossos maus caminhos, o Senhor virá lá e o Senhor perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra, que é a nossa vida, que é o nosso povo. Então, irmãos, vocês veem aí na natureza, nos países aí ricos, como teve o Japão, terremoto, tsunami, maremoto, na China, na Índia, em outros países, guerra, peste, fome. Seria a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Entrou aquele maior terrorista lá, explodiu lá aquelas torres gêmeas, foi no Pentágono, foi em outro lugar lá, altamente sofisticado. Você vê um país de alta tecnologia, irmãos, mas o inimigo entrou lá e quase deconstruiu aquele país. O que é isso, irmãos? São sinais dos céus na terra, são os princípios das dores, como diz em Mateus 26, 25, se me fala a memória. E a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a nuvem. Temos que estar preparados, irmãos, espiritualmente. Como é que você, nós estamos hoje? Se nós partirmos hoje, será que estamos preparados para encontrar com Jesus? Se não partirmos hoje, irmão, Ele virá sobre as nuvens, será soada a trombeta, e aqueles que estiverem preparados, irmãos, receberão um corpo glorioso, um novo nome, para morar no céu, nas mansões celestiais. Lá, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que a rua é de puro ouro, o muro de jaspe, cristal, diamante, marfim. Lá o próprio Deus, irmãos, será a nossa luz. Lá, irmãos, somente estaremos glorificando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o santo das alturas, bendito seja o Filho de Deus. Lá, irmãos, não haverá dor, não haverá pranto, tristeza, sofrimento, somente gozo e alegria. A Bíblia diz, pastor, que sempre tem nos ensinado, e eu tenho mastigado e engolido, pastor. Mateus 6,33, Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas, irmãos, serão acrescentadas, irmãos. Muitas das vezes, pessoas, nós mesmos erramos, pensamos que o reino de Deus é comida, é alimento, irmãos, mas o mais importante é gozo, é transformação, é purificação, é renovo. Mas para isso, temos que estar preparados, pagando o preço: jejum, oração, consagração. Jejum, oração e consagração. E preparando, irmãos, para que os olhos do Senhor Jesus soar a trombeta, nós possamos encontrar com Ele nas nuvens e morar com Ele nas mansões celestiais. Está aproximando, está aproximando. Daqui mais um pouquinho, irmãos, as pessoas vão começar a clamar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Porque o povo, a humanidade não vai suportar. Você vê a natureza como está aí, o aquecimento global, os nossos rios poluindo tudo, o nosso político corrompendo, irmãos, seja ele um vereador, seja ele um deputado, seja ele um prefeito, um governador, um presidente. Vocês veem aí, a nossa saúde está um caos. A gente trabalha, a gente vê, a gente sabe. A educação está um caos. Estão tentando amenizar, consertar, mas é só o Senhor Jesus.
os salários tristes, terríveis, para um pai de família sobreviver. Mas o que é isso, meu irmão? Nós temos que estar preparados, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Será como um relâmpago, será como um piscar de olhos, irmão. Será rápido, menos de milésimos e milésimos de segundo. E não podemos brincar, irmãos. Não estou aqui para exortar, corrigir a igreja. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo para os irmãos. Não podemos brincar de ser crentes, irmãos. Ali no meu apartamento, ali no São Carlos, embora no bloco 50, ali eu mais a Esther, estamos ali orando para um senhor de aproximadamente 50, 48 anos. Ele está com câncer, ele tirou um câncer do braço, depois de muito tempo de espera. E aquele câncer, a esposa dele não sabe se propagou para a coluna, sabe? Para a coluna cervical, vertebral, para a coluna, né? Ele está paralisado, não consegue, ele estava andando normalmente. Foi só fazer a cirurgia, colocou uma prótese, virou o osso que estava com câncer no osso, nos ossos. E aí eles orando por ele, fizeram uma campanha ali para que Deus pudesse dar a salvação, a cura para ele. E ele prometeu vir congregar conosco. Ele está ali trevado naquela cama, a esposa desesperada, tem um filho novo. Os irmãos foram orar, apresenta isso, o Russo. Ali no Bela Vista, irmãos, o pai do menino Greverson, conhecido por Negro, a mãe evangélica da igreja Só o Senhor é Deus. O pai não é crente, conhece mais ou menos a palavra. O menino está no mundo da droga, começou numa droga pequena, leve, depois partiu para uma outra mais forte. A mãe está desesperada, crente, irmãos. Pediu para mim e para os outros irmãos para nós fazermos uma campanha, minha sogra, para o meu irmão, e gosta de nós fazermos uma campanha na casa para Deus libertar aquela pessoa, aquele menino de boa aparência, muito bonito, de boa estatura, sabe, perfeito, corpo perfeito, irmãos, envolvido na droga, começou pela maconha, agora já está naquela droga que não sei se é a mela, se é o êxtase, mas está acabando aquele jovem de 18 para 20 anos, futuro brilhando pela frente, irmãos. Então você vê série de coisas, pessoas clamando, pedindo, até mesmo crente, né, irmãos? Por uma ajuda, por um socorro. E muitas das vezes ficamos impossibilitados de ajudar. Somente Deus, irmãos. Somente a misericórdia de Deus, irmãos, para intervir por nós, pelos nossos jovens, adolescentes. Você vê os traficantes vão na escola, irmãos, conhecer droga. Fiquei sabendo quando é que eu vi, fiquei preocupado. Adolescente jovem querendo traficar droga dentro do colégio, irmão, no banheiro, fumando, experimentando, mostrando para os outros adolescentes ali, sabe? Para propagar ali a droga no colégio. Às vezes não tem uma forma de colocar ali, então vai no colégio, vai em outros lugares. O que é isso, meu irmão? Final dos tempos, irmão. Final dos tempos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos que estar preparados, colocar nossos filhos na casa de Deus, falar para eles de Jesus, orar por eles, irmão, colocar a mão na cabecinha deles à noite, orar, repreender o mal, repreender as drogas, o álcool, a prostituição, né? Sobre as meninas, adolescentes. Quantos adolescentes, irmão, no nosso Brasil, no nosso estado aí, 13, 14, 10 anos já gestante, ela não sabe às vezes cuidar da própria vida e vai carregar um filho. Como, irmãos? É terrível. E os nossos políticos, os nossos governantes não fazem nada. Mas Jesus, que é da vida, é vida com abundância. No livro de João 10,10 diz a palavra de Deus que o diabo veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, é vida com abundância. E para isso, irmãos, temos que estar preparados, temos que estar alicerçados. Aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmão, que salva, que liberta, que edifica, que transforma o homem e a mulher, a criança, o adolescente e o jovem. No livro de Mateus 11, versículo 28, diz assim, irmãos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o jugo é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantas pessoas cansadas, irmãos? Não cansado da fadiga do trabalho, não cansado, irmãos, de trabalhar ou de estudar ou de fazer os afazeres do dia a dia, mas cansado até mesmo de não ler a palavra, de não pregar a palavra, de não seguir a palavra de Deus na pauta, irmãos. Nós, falhos, quando falo para os irmãos com o dedo, tem 3 dedinhos apontados para mim, irmãos. Até eu, às vezes, tenho estado falho, digo: Deus, tem misericórdia de mim. Fortalece, Senhor, a minha vida espiritual. Fortalece, Senhor, a minha vida, Senhor, para que eu possa melhorar a cada dia e pregar a palavra, não só, Senhor, pregar, mas dar um bom testemunho, aonde eu passar, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, Senhor, que as pessoas possam olhar e ver a diferença. Sabe como que as pessoas veem a diferença, irmão? O Senhor vai fazer. Esses dias ali na policlínica, eu atendi um senhor, chegou acidentado, e quando eu olhei para ele, comecei a fazer, você pode levar ele para os boxes de emergência? Eu falei: o senhor é padre. Porque o nome dele se chama José, foi alguma coisa, mas o Espírito testifica, irmão, quando a pessoa é cristã, né? Não importa se ele é um padre.
Eu falei, o senhor é padre. Ele falou, como que você sabe? Eu falei, o Espírito Santo testifica. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou, graças a Deus. Mas como que você sabe? Eu falei, o Espírito Santo testifica. Padre, o senhor tem que seguir a Bíblia como ela é, pregar a palavra. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, foi e enviou um Consolador que se chama Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Eu falei, Padre, ele está conversando conosco, Padre. O senhor sabe, só que às vezes o senhor prega distorcidamente, mas o senhor sabe qual é a verdade, que é Jesus Cristo. Somente Ele pode levar o homem e a mulher vazio pecadora para o céu. Prega a verdade, Padre, prega a verdade. Ele ficou quieto, parado, no meu olhando ali, não teve assunto para falar. Mas quem faz isso, irmão, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não. Padre tem teologia, tem faculdade de teologia. Mas quando o Espírito Santo de Deus quer falar, ele manda você falar para qualquer pessoa. E você fala e ele responsabiliza. Então, na verdade, aquele padre ficou perplexo quando eu falei para ele, né, para ele pregar a verdade. E ele não queria perguntar para mim qual é a verdade. Eu falei, já vejo, Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus Cristo. Ele diz, meu irmão, se o seu fardo está pesado, se o seu jugo está pesado, se o seu fardo está, ele está aí para aliviar. Ele é humilde e manso de coração, irmãos. O nosso Jesus, 100% homem, 100% Deus, irmãos. Ele veio, cumpriu-se os 10 mandamentos. Cumpriu-se os 10 mandamentos e resumiu em 2, irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe por quê, irmãos? Você quer ver Jesus? Olha no espelho. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas às vezes pecamos no nosso gesto, na nossa maneira, na nossa forma de ser, porque somos carne, somos pó e cinza. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, diz Lamentação 3:20, se me faz memória, é a causa de não sermos consumidos. Mas mais na frente diz assim: existe uma esperança. Como, irmão Hércio? Voltando a nossa boca no pó e clamando a Ele. As suas misericórdias vão fazer algo na minha, na sua, na nossa vida. E algo diferente vai acontecer, irmãos. Porque cada um de nós, irmãos, temos algo para fazer que na igreja de Jesus. Não pensa você que você é inútil, não. Inútil é o inimigo das nossas almas, o diabo, que está rodando ao nosso derredor. Mas Jesus Cristo está ao nosso meio para agradar e dizer: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Cada um de vocês que não tem condições de fazer algo para Deus, não importa a sua idade, não importa. O importante é você estar aqui adorando Ele, glorificando Ele, magnificando a Ele, dando glórias a Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, agradecendo a Ele pelo fôlego de vida, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, sofrendo. Se você for ali nos domingos, você vai. Eu já vi, irmãos, de oração dos irmãos ali. Os irmãos fazem campanha de oração ali, sabe? Você vê pessoas angustiadas, tristes. No hospital do câncer, pessoas morrendo, sendo comidas pelo câncer, irmãos. Você já viu uma pessoa com câncer, irmãos, aparecendo ali no seu coração, o coração pulsando e o câncer comendo? Se coloca a carne nela, o câncer come. Pessoas morrendo, vomitando, pessoas desesperadas e às vezes querendo ouvir falar de Jesus. Se você for ali, irmãos, no segundo andar do pronto-socorro, pessoas quebradas esperando por uma cirurgia, preso ali com o policial do seu lado, preso de alta periculosidade. Ele quer ouvir algo diferente, quer ouvir você falar de Jesus. E aí que entra, irmãos, a missão nossa. Muitas das vezes você não tem uma oportunidade para pregar a palavra aqui, mas os hospitais, os presídios, onde ficam os velhinhos ali, né, irmãos, também. Naquele lugar que fica os Aidec, antigamente na casa da mãe Jona, agora eu não sei, faz sempre que eu não estou passando por lá, irmãos. Há pessoas morrendo com AIDS, e sem ouvir falar de Jesus, sem ouvir falar das boas novas de salvação. Então, o Espírito Santo de Deus possa comover a cada um de nós, irmão, nesta noite, a meditarmos nesta palavra. Zaqueu, ele subiu, ele desceu, mas ele foi ao encontro de Jesus, desfez a sua fortuna, irmãos. Sabe para quê? Para ter um encontro com Jesus e perdoá-los por os seus pecados. Sabe por quê? O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, e somos nós. E como nós recebemos as boas novas de graça, irmãos, temos que passar as boas novas de graça para todos aqueles que precisam conhecer o Evangelho genuíno, o Evangelho que salva. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder consolador, poder restaurador, poder edificador, poder que salva, poder que cura, poder que liberta. Batiza com o Espírito Santo e leva o homem e mulher vazio pecadora para o céu.